Portanto, senhores, não há nada que vincule Jair Bolsonaro a uma tentativa de golpe de Estado, muito menos em um plano para matar Lula, Alckmin ou Alexandre de Moraes. Dizem que a Polícia Federal diz que neste mesmo tempo houve a impressão do tal planejamento do golpe de Estado pelo secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência. Plano que previa prender ou executar Alexandre de Moraes, Lula e Alckmin. Bom, ao final das contas, nós lemos o relatório e temos o seguinte: o resultado disso tudo no grupo em que eles discutiam. Mensagens do dia da diplomação, dia 12 de dezembro de 2024, quando Alexandre de Moraes diplomou Lula presidente. O que esse grupo golpista dizia? Nada adicional. Ainda não. Nada. Continuamos. A tal da minuta, que é juntada no relatório. A minuta do Gabinete Institucional de Gestão de Crise. É interessante notar que ela tem um item 4 chamado Objetivo Estratégico desse documento, do plano de golpe de Estado impresso no Palácio do Planalto. Sabe qual é o objetivo desse documento, senhor? Isso ninguém mostrou. Proporcionar ao presidente da República, Jair Bolsonaro, maior consciência situacional das ações em curso, a fim de apoiar o presidente para sua tomada de decisão. Ou seja, pode ter existido o decreto, a minuta do decreto de Estado, de defesa, que é algo previsto na Constituição, mas minuta de decreto é ato preparatório. E mesmo que fosse assinada, teria que ser submetida ao Congresso, teria que ser confirmada pelo Congresso. Está prevista na Constituição. Mas se só essa minuta animou esse grupelho, esse documento impresso no Palácio mostra que eles se reuniram e ficaram fazendo monitoramento do Alexandre para, caso Bolsonaro assinasse o decreto de estado de defesa, eles já fizessem a prisão do Moraes e, para isso, para conscientizar, até mesmo para fazer com que o Bolsonaro assinasse essa minuta, esse rascunho, a minuta do rascunho, ou rascunho da minuta do estado de defesa, que é constitucional e que tem que passar pelo crivo do Congresso Nacional. Eles fizeram esse documento que chamam de minuta de golpe. E essa minuta é clara em dizer que ela serve para dar consciência ao presidente da República, ao Jair Bolsonaro, e incentivar no processo de tomada de decisão. Isto é, Bolsonaro não estava decidido sobre o rascunho da minuta do estado de defesa. No dia 17/12/22, Mário Fernandes, que é um dos sujeitos que aparece nesses grupos, ele foi um dos visitantes de Jair Bolsonaro, que, contrariamente aos ministros do STF, tem uma agenda de quem entra e quem sai. Ele ficou lá 45 minutos. Pode-se dizer que ele tratou disso com o Bolsonaro? Não. Porque até mesmo, vamos dizer que no mesmo dia, se esse Mário Fernandes ficou 45 minutos no dia 17, muito depois da diplomação, porque esse grupo formado, esses aloprados, queriam fazer valer o decreto de estado de defesa no dia da diplomação, ou momentos antes, mas isso já era dia 17/12/22. Nesse mesmo dia que esse Mário Fernandes ficou 45 minutos com Bolsonaro, o ministro André Mendonça ficou 1h28. Ora, André Mendonça não poderia tê-lo aconselhado
esqueça, por mais que seja constitucional, por mais que tenha que passar pelo crivo do Congresso, esqueça esta minuta. E minuta não é nada, minuta não tem validade jurídica. Esta minuta de estado de defesa, por mais constitucional que ela seja. E o mais engraçado é que esse documento, essa minuta que surgiu ontem na imprensa, em que dizem que é a minuta que se discutia a prisão ou morte de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Sabe qual era o objetivo declarado nessa minuta? É o seguinte: restabelecer a lei e a ordem por meio da retomada da legalidade e da segurança jurídica. O objetivo do golpe era esse: restabelecer a lei e a ordem por meio da retomada da legalidade e da segurança jurídica. Ora, mas ninguém quer dar um golpe para restabelecer a lei e a ordem. As pessoas querem dar um golpe para romper com a ordem vigente. Então quem é que está mentindo? E também dizia esse documento: neutralização da capacidade de atuação do ministro Alexandre de Moraes. Isso é absurdo? Vamos ver. Com quais bases a minuta coloca esses objetivos? As bases também estão escritas nela. Eu peguei as principais. A primeira base, fraude eleitoral. E por isso haveria necessidade de um novo pleito, ou seja, não haveria um ditador, haveria uma nova eleição. Decreto com a aprovação do Congresso, isso estava previsto nessa minuta de golpe de Estado. E por fim, prisão dos envolvidos em ilegalidades. E eu acho que envolvidos em ilegalidades devem ser presos se for o caso. Então não tem nada de golpista. E é claro, repetem, neutralizar os elementos geradores de instabilidade no STF. E nós sabemos que há, nós sabemos que existem. Ora, diante de tudo isso, meus amigos e minhas amigas, a conclusão é: nada liga o Bolsonaro à tentativa de golpe. Se ele fez um rascunho de minuta de decreto de estado de defesa, esse decreto é constitucional e só tem validade no mundo jurídico se ele fosse assinado e proposto, levado adiante. Este planejamento, este monitoramento do Alexandre de Moraes também não evidencia uma tentativa de golpe de Estado e contra o Estado Democrático de Direito. Em nada, em absolutamente nada. Aliás, o Alexandre de Moraes nem deveria estar incomodado com isso, afinal de contas, ele também monitora cidadãos comuns. O que nós vimos no gabinete do Alexandre de Moraes é muito mais escandaloso do que esta meia dúzia de aloprados que diante das negativas, diante da passividade do presidente Jair Bolsonaro em não levar adiante o seu decreto, a sua minuta de decreto de estado de defesa, constitucional, que deveria ser aprovada pelo Congresso, queriam dizer para ele: olha, assine, nós já temos tudo programado. Assine, tudo vai dar certo. Mas essas mensagens mostram que esse grupo de aloprados não tinha a aprovação da instituição Forças Armadas Brasileiras. Exército, Marinha ou Aeronáutica. Esses documentos mostram que eles estavam trabalhando na esperança de, em algum momento, Mauro Cid aparecer e dizer: o presidente aprovou. Mas a resposta foi: nada, nada ainda. Abortar. Portanto, senhores, não há nada que vincule Jair Bolsonaro a uma tentativa de golpe de Estado, muito menos de um plano para matar Lula, Alckmin ou Alexandre de Moraes. Mas o que é mais interessante é que nem estes aloprados podem ser condenados, processados por qualquer coisa dessa natureza. Sabe por quê? Porque o nosso Código Penal diz que
considera-se praticado crime no momento da ação ou omissão. O crime de golpe de Estado, ele começa no momento da ação para o golpe de Estado e não no monitoramento de vítima. De vítima, não de golpe de Estado, mas no monitoramento de uma pessoa que deveria ser neutralizada e foi indicada, como de fato é, nós vamos mostrar, um fator de instabilidade para a democracia brasileira. O Código Penal, no artigo 5º, ele diz que aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções e tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Ou seja, se o Alexandre de Moraes, ele está aplicando, ou o STF está tentando aplicar penalidades e deixar que corram processos nascidos numa delação, numa colaboração do Mauro Cid, que foi considerada a tortura na Lava Jato, se a Lava Jato acabou por conta disso, esta operação não poderia estar vigente, porque o Tratado de Roma, que vale no Brasil como norma constitucional, define como crime de perseguição política, que é um crime contra a humanidade que fica ao lado do genocídio. Por fim, meus queridos, o artigo 14, inciso 2 do Código Penal diz que o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Se o Bolsonaro cometeu algum crime, se ele pensou em cometer algum crime, coisa que não sabemos, e se ele não foi iniciado na execução desse crime por decisão própria, não existe crime nem tentativa de crime. A tentativa, o crime tentado, é aquele que começa a ser praticado, mas, por uma razão estranha ao do executor, aparece a polícia, ele não sabe disparar o revólver, coisas do tipo, o crime não é consumado. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.